Então, primeiramente, queria agradecer você, Ronan, por estar disponibilizando seu tempo aí para conversar um pouquinho com a gente. Queria apresentar aqui para as pessoas o Brasil Quanto, que é uma iniciativa que a gente está fundando. Meu nome é Rafael Veríssimo, o Pedro Ripper, a Camila Mendes e o Rodrigo Ferreira. E, sim, você é nosso primeiro convidado. E aí, gostaria que você apresentasse um pouquinho sobre a sua trajetória, o que que você faz na Microsoft, enfim, comentar um pouquinho sobre você. Tá bom. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né? Que honra aí ser o primeiro entrevistado do grupo. Desejo a vocês muito sucesso, né, na trajetória e também aproveitando, né, desejando a vocês também, nesse período de pandemia, período complicado, vocês estejam bem aí com saúde. Com certeza. Bom, eu sou o Ronan Damasco. Falar rapidamente aqui sobre a minha trajetória, né? Eu sou engenheiro elétrico, né? Então, engenharia elétrica tem três grandes áreas de foco, né? Potência, comunicação eletrônica e eletrônica, né? Então, quando eu me formei, a TI não existia muito, né? Você tinha os mainframes, logo que eu me formei, tinha os chamados mini computadores. Então, a minha experiência inicial foi como engenheiro mesmo, mas engenheiro de firma, né? Então, desde o início, eu já tinha ali aquela veia da programação, né? Que acabou me levando depois para a área de TI. Então, eu fui engenheiro de firma, trabalhei com placas controladoras de disco, né, em computadores de médio porte, que a gente chamava. Depois, eu acabei indo para a área de controle e automação, com especial, um foco mais em siderurgia. Né? Então, controle e automação são os PLCs, né, os controladores lógicos programáveis. De novo, né, então, usando linguagem de programação, fazendo hardware. Então, sempre tive nessa interface do hardware com software. Em 88, eu fui trabalhar no governo, tive uma passagem de 5 anos pelo governo, e nessa época começaram os computadores, o PC, ele surgiu ali em 85, mais ou menos, mas em 88 houve a grande entrada das redes, né, as redes locais, e aí eu acho que isso foi me levando mais para a área de TI, né? Então, quando apareceram as redes locais, eu já estava programando, desenvolvendo, acabei virando desenvolvedor, e aí mudei definitivamente para a área de TI. Dei aula na Universidade Católica aqui de Brasília durante 8 anos, de 91 a 98. E em 93 eu entrei na Microsoft. Então, quer dizer, já vai fazer 27 anos agora, em novembro desse ano. Eu tive uma trajetória com uma base técnica muito grande. Um pouco antes de entrar na Microsoft, eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu era o administrador da rede e a gente era um nó da internet. Então, poderia dizer que, assim, um dos primeiros usuários aí de quando a internet começou no Brasil, né? Só a RNP, quem estava conectado à RNP tinha acesso à internet. Isso, para mim, foi muito importante também para mim, no desenvolvimento para a minha carreira. E mesmo aqui para a Microsoft, que naquela época não existia a internet comercial, né? Bom, mas aí entrei na Microsoft, tive uma carreira, durante muito tempo, uma carreira muito técnica, né? Eu diria que o meu maior orgulho, a minha maior conquista aqui como técnico foi a Microsoft tinha 11 engenheiros de EMEA, né, de Exchange, chamado Rangers, né, Rangers, no mundo. E eu era um deles, né? Então a gente fazia a conexão entre os clientes, o campo e o grupo de produto. Então eu tinha muito contato. Vamos dizer que eu trabalhava no grupo de produto de Exchange de maneira estendida, né? A gente tinha reuniões que a gente passava feedback, tinha acesso aos desenvolvedores, fiquei lá durante mais de um ano para aumentar o conhecimento. Então foi uma experiência assim que me deu uma base técnica muito grande aqui na empresa. E depois acabei indo para a carreira de gestão, né? Comecei, lógico, primeiro, eu fui engenheiro de suporte, consultor, não nessa ordem, mas aí a gente começa a ser gerente da engenharia, fui o líder da engenharia, o diretor da América Latina, da engenharia de suporte e tudo.
depois você começa a ser gestor, né? E agora, nesse momento, desde 2017, eu estou como diretor nacional de tecnologia. Essa palavra nacional aí no meio, né, no meio pomposo e tudo, diz que é como se eu fosse CTO do setor público. Então, eu trabalho na área de setor público da Microsoft, mas eu atendo, lógico, a todos os clientes, mas o meu foco, mais por isso, nacional aí, quer dizer isso, né? Que é mais para os clientes de governo federal e governo em geral. Mas eu, normalmente, atuo em outras áreas também, setor financeiro e tudo. Eu acho que foi um bom resumo. Hum, Muito legal, Ronan. Então, começando aqui, entrando no nosso tema principal, Aham. começar pelo início, né? Para você, o que é a computação quântica, assim, como você definiria isso? Então, sempre que eu falo sobre computação quântica, a gente sempre tem essa abordagem, né? A computação quântica, ela não é uma aceleração da computação, não é uma novidade como assim a computação em nuvem, né? Um novo paradigma. A computação quântica é uma verdadeira revolução mesmo, né? Então é uma nova maneira de fazer computação. E eu sempre comento que assim a gente está acostumado com os dispositivos eletrônicos, né? O notebook, o computador, o celular, como os dispositivos que fazem a computação. Mas não foi sempre assim, né? Esses são os dispositivos que nesses últimos décadas se tornaram eficientes, mas a gente teve outras formas de computação, né? O Turing, né? Um dos pais da computação, a proposta dele de computador não era essa, não era sequencial, né? Da máquina de fonograma, né? A proposta dele era daquela fita que andava para trás e para frente. E a gente teve computadores mecânicos, né? Quem já teve a oportunidade de ir em museus aí então, assim, a computação já teve várias formas e hoje está se falando em uso de DNA, né, para armazenamento, usado como memória. Então, a computação quântica ela vem a ser uma forma diferente de fazer computação e que, sem dúvida, vai ser a computação do futuro, né? Vai ser a computação vitoriosa, porque o que a gente tem visto, por trazer uma abordagem muito mais próxima, né, do que de como os fenômenos ocorrem naturalmente, vai ser um modelo muito mais eficiente para a gente resolver os problemas complexos, né? A gente tem visto que, por mais que a computação tenha avançado, mas mesmo assim a gente tem problemas que são extremamente difíceis de se resolver com modelos, né, de computacionais. E problemas que não são, que nem, não estou nem falando de meteorologia, estou falando de como que um gás se espalha, né? São problemas difíceis de solução, alguns problemas que ocorrem na natureza. Então, na maneira que a gente consegue modelar esses problemas da maneira mais próxima do que eles acontecem, a gente vai conseguir soluções bem mais eficientes, né? Então, toda essa expectativa que existe em cima da computação quântica, as promessas, né, que a gente tem de, por exemplo, entender a fotossíntese para fazer usar esses fenômenos em baterias, né, entender a fixação do nitrogênio pelas plantas e aí não precisar gastar tanto para fazer fertilizante, fazer isso como a natureza faz, são coisas extremamente são extraordinárias, né? Motivadoras. Quer dizer, a gente pode estar começando a resolver problemas que a gente jamais imaginou, né? Até mesmo a origem do universo, coisas como essa, que a gente vai poder abordar problemas que têm uma escala de tempo grande, né? De bilhões de anos, coisas que hoje você não conseguiria processar e que você começa a ser capaz de processar com a computação quântica. Então, na verdade, deixa bem claro, né? A computação quântica não é nada do que a gente conhece, não é a aceleração da computação normal, é um novo jeito de se fazer computação, baseado naqueles fenômenos esquisitos lá da mecânica quântica, né? Que a gente aceita, mas não tem como explicar muito bem, né? Então, utilizando esses fenômenos que ocorrem aí, principalmente em níveis de partículas, né, a gente consegue fazer computação, né, e resolver esses problemas. Não sei se está boa a explicação. Sim. Bom, muito bacana. Você comentou que a computação quântica vai ser aí a computação do futuro, né? Quais os impactos que você acredita que a gente vai ver num
futuro aí para a computação quântica e as áreas também que serão mais impactadas? Os impactos já começaram, né? Então, eu acho que um dos ceticismos que existe, e eu acho correto, né? A gente tem que ser cético para que as inovações aconteçam com seu impacto real. Qual é a aplicação da computação quântica, né? Então, devido a essa dificuldade de fazer essa modelagem, você pegar um problema e modelar ele de maneira quântica, até porque existe uma cultura forte, né, da computação clássica. A gente usa algoritmos aí há quase um século, né? Então, o jeito que a gente pega um problema e modela, decompõe ele num algoritmo, já é uma coisa dominada, né? Todo mundo aprende isso na escola, nas universidades. E é a maneira que a gente faz. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai dar essa mudança de modelo mental e começar a olhar para um problema e modelar ele como ele funciona mesmo na natureza. É complicado. E para você modelar quanticamente um problema, não é uma coisa muito simples, né? A gente tem a Gaussian, várias formas aí, modelagem da energia de um sistema, não é uma coisa muito simples ainda. Então, a chave está justamente na modelagem do problema. Então, acaba que a computação quântica tem sido restrita a algumas categorias, né, algumas classes de problema. E aí todo mundo sempre fala, né, na criptografia, né, na questão da busca, né, por quê? Da comunicação, porque esses foram os modelos que já foram criados, né? Então, quando o professor Shor, né, que está agora no MIT, é um pesquisador da Bell antes, ele fez o algoritmo de Shor, mostrando que você conseguia achar o período de uma função, né, que aí você consegue fatorar números primos de maneira grande. Se criou um ramo da computação quântica para a criptografia, vamos dizer assim, né? Quando o David Dodge propôs lá o primeiro problema a ser resolvido com computação quântica também. E aí vai, né? Comunicação, com os algoritmos de comunicação. Mas eu imagino que a gente está restringindo, porque toda vez que eu converso com alguém, fala: computação quântica só serve a criptografia para... É claro, a gente não chegou na computação quântica universal ainda por essa dificuldade de modelagem, né? Mas eu acredito que à medida que a gente for criando ferramentas de modelagem, ou métodos, aí sim a computação quântica, a gente não vai estar discutindo aqui o que a gente vai fazer com ela. Vai ser como a computação atual com um potencial bem maior, né? Então, quando a gente vê aquelas extrapolações baseadas em complexidade, nível de complexidade de problema, né? Se pegar um problema que levaria bilhão de anos, ser resolvido em centenas de segundos, isso mostra que o potencial é praticamente ilimitado, né? O que a gente vai conseguir fazer desde que a gente consiga modelar esses problemas quanticamente, né? Então, a expectativa é a maior possível, né? A gente está diante de uma nova era aí que pode mudar tudo, né? A gente não sabe o que vamos ser capazes de fazer. E isso já está acontecendo, né? Uma das coisas que eu tenho visto com bastante esperança, que até me surpreendeu, uma das dificuldades que a gente tem hoje e eu faço sempre essa distinção entre a computação quântica e o computador quântico. O computador quântico, apesar dessa corrida que existe entre as empresas, universidades, academia, né, para chegar numa máquina quântica que use fenômenos quânticos, ele está ainda sendo desenvolvido. São máquinas muito grandes, são máquinas que têm que ser mantidas em condições muito especiais, né? São temperatura, qualquer ruidinho, né? Você está falando em partícula, né? Qualquer ruidinho ali, ela muda de estado, você perdeu todo aquele estado, o processamento foi embora, né? Então, hoje é muito difícil você ter um computador quântico, é caro, são bilhões de dólares, né? Milhões de dólares. E não é qualquer empresa que está desenvolvendo. Então, isso leva a crer que vai demorar 5, 10 anos. Não, a gente tem hoje a computação quântica acontecendo em simulação, né? Várias empresas colocam computadores quânticos até comercialmente, de maneira experimental, e o anelamento, né? O quantum annealing, que é baseado em computação diabática. Então,
esse ano eu vi aí a explosão do chamado QIO, né? O Quantum Inspired Optimization, né? Então, essa categoria de problema de otimização é a categoria de problemas do nosso dia a dia, né? Quando você tem logística, por exemplo, transporte, né? Qual é a melhor rota para fazer as entregas? Está se usando para trânsito hoje, otimização de trânsito. Então, a otimização está em tudo, a otimização de uma carteira de investimentos. E essa classe de problema são problemas muito complexos, matematicamente falando, né? Vocês engenheiros também sabem, né? Então, o exemplo clássico que a gente dá é aquele do relevo, né? Tem um relevo e você quer encontrar o buraco mais fundo, vamos dizer assim, o mínimo, né? Então, você vai calculando e achou, cheguei aqui no que seria o mínimo do mínimo, o buraco mais fundo. Quem te garante que não tem outro, né? Até onde você vai, onde você para. Então, você resolver um problema desse matematicamente é complexo. Com computação quântica, nem tanto, né? Porque você modela esse nível de energia, né, do sistema, e aí você vai baixando os níveis de energia do sistema até que você encontre o mínimo dos mínimos, né? E é uma maneira muito mais eficiente de fazer. Então, a gente vê uma aceleração exponencial mesmo, falando, com a utilização da computação de annealing, né, quântica de annealing, de alinhamento, em problemas de otimização. E isso inspirou uma categoria de problemas, que é o chamado QIO, Quantum Inspired Optimization, que está explodindo, né, porque você começa a resolver esses problemas sem necessidade de um computador quântico. Né? Você vai resolver esses problemas com um computador clássico, né? Algoritmos inspirados nesse mecanismo. Então, tudo isso começou com aquela pesquisadora Yun Tang, né? Que fez a chamada Quantum Inspired Algorithm, foi a ideia de usar a computação clássica, né, para resolver de maneira inspirada em quântica os problemas, e que hoje a gente está vendo uma série de problemas atualmente, né, se você entrar nas páginas aí, sendo resolvidos por startups, né? Problemas complicadíssimos de empresa automobilística, de trânsito, de logística, utilizando QIO. Vou tomar um cafezinho aqui enquanto. Sem problema nenhum. Sim. Entendi. Então, Ronan, justamente o que você comentou, acho que a computação quântica é uma coisa muito para o futuro, né? Mas justamente tem muitas empresas que já começaram a trabalhar nisso, tem muitas empresas desenvolvendo isso, é uma coisa que tem ganhado tração nos últimos anos, né? Você pode comentar um pouquinho assim o que que a Microsoft tem feito nesse sentido? O que que a Microsoft eu posso comentar com algumas limitações, né? Porque só as pessoas que trabalham no time de quanto na Microsoft estão autorizadas aí a dar a palavra final da empresa com relação ao que a gente está fazendo. Mas a gente pode falar do que está público, né? Então a Microsoft hoje tem, né, a computação quântica para empresas, né, que se inscrevem, que não está aberto publicamente, mas está disponível para algumas empresas que se aproximam e buscam participar desse programa. Mas o que eu acho que é mais importante que a Microsoft tem é o Quantum Development Kit, né? Então, como eu falei, a gente não precisa esperar o computador quântico. A Microsoft ela trabalha nisso, ela tem uma abordagem bastante arrojada, né, baseada em topologia, né, o bit quantum topológico. Por que isso? Porque um dos grandes problemas que você tem para fazer o computador quântico, o bit quântico, é, como eu falei, a questão do ruído, então a questão do erro. Né? Então, um problemaço aí na parte de criação do bit quântico, a questão do controle do erro, que advém de ruído. Né? E a Microsoft escolheu uma abordagem de fazer esse bit quântico utilizando a correção de erro na própria topologia do bit quântico. Então, é uma abordagem bastante arrojada. Mas, como eu comentei, a gente pode se beneficiar da computação quântica através de simulação. E, no caso, a gente tem o Q-Sharp, a linguagem que a Microsoft desenvolveu para fazer computação quântica, e o Quantum Development Kit, que você pode instalar no próprio Visual Studio Code, né? Que é uma ferramenta
que você roda em todos os ambientes, em Linux, Windows, até mesmo no Raspberry Pi, né? Tem uma pessoa que fez uma instalação do Visual Studio Code no Raspberry Pi, que eu uso bastante, falando nisso. Então, você pode programar, se ali em 5 minutos você instala uma extensão de Q Sharp no Visual Studio Code, você já pode começar a programar e fazer programas, testar portas quânticas, operações quânticas. Então, é muito interessante essa abordagem que permite da Microsoft de usar o poder do desenvolvedor para que você comece a desenvolver as comunidades quânticas. A gente tem lá no GitHub o Quantum Qatar, né? Quantum Qatar, são desafios, problemas, onde todo mundo troca ideia, desenvolve. Na semana que vem nós vamos ter o evento, né, para desenvolvimento em computação quântica. Então, assim, a Microsoft tem uma posição bastante arrojada, uma postura de liderança nessa área. A gente está com anúncios quase toda semana, trabalhando com startups. Aí, se você for na nossa página, lá vai ver com empresas que têm aparecido sendo criadas em outros países, startups, para resolver problemas usando a computação quântica. O senhor comentou, inclusive, que a Microsoft está apostando aí nos qubits topológicos, né? Mas são vários designs que assim, estão sendo explorados e a gente ainda não tem uma resposta definitiva de qual é o melhor design possível. Mas, enfim, estamos explorando aí vários caminhos. Você podia comentar um pouquinho, assim, quais são os principais desafios que você vê a indústria, enfim, as universidades enfrentando para justamente poder essa... Eu não vejo, você usou a palavra certa, no desafio, né? Eu vejo com muita naturalidade essa evolução. Eu acho muito, assim, como eu falei, o ceticismo faz parte, mas eu acho engraçado, até na minha visão, alguns questionamentos que eu vejo de colegas da área, colegas que têm assim, um reconhecimento técnico bom. Falar, vai demorar, isso não é assim. Porque, como eu falei, eu gosto sempre de olhar para trás e tentar aprender com as experiências que a gente teve no passado. Então, como eu falei, né, a computação digital, do jeito que a gente conhece, ela não foi sempre assim, né? É uma evolução. E o computador também não. Então, nós não estamos muito longe aí do primeiro computador, né? Algumas décadas só, e era um monstruoso, né? Era um negócio... Eu posso até procurar aqui, eu sempre falo isso quando eu faço apresentações públicas, mas o tamanho lá do ENIAC, o peso, o tamanho do ENIAC era uma coisa monumental, né, o primeiro computador. E ele devia fazer operações muito simples, né, não dá nem para comparar. Igual como todo mundo fala, o computador que levou o homem à Lua lá pela NASA não dá para comparar com o celular hoje, né, não dá nem de longe. Então, eu acho que todos esses desafios que a gente tem hoje para fazer o bit quântico, né, que hoje a gente tem vários tipos de abordagem sendo testado, o óptico, até com semicondutores, né, porque o semicondutor é uma tecnologia que a indústria domina bastante. Né, você vê, a gente consegue colocar no tamanho de uma unha aí, dezenas de bilhões de transistores. Né, então, a gente pode usar essa tecnologia com uma camada a mais. Tem vários tipos de tecnologia que usam semicondutor para fazer bit quântico, com pequenas modificações na tecnologia conhecida, claro. Mas todas elas esbarram nesse aspecto, né, de controle dessas condições, porque são fenômenos que ocorrem a nível de partícula e o mínimo desvio ali de energia, ruído eletromagnético, aumento de temperatura, faz com que você perca aquele estado. Então, eu acho e tenho visto bastante... Cada semana a gente vê uma novidade com relação às técnicas de fabricação de bit quântico, que isso vai demorar um pouquinho, mas está avançando numa velocidade incrível. Né? Então, não vejo com pessimismo isso, não. Acho que foi o mesmo desafio que a gente encarou nessas 5 décadas aí para trás, né, de fazer um computador, primeira válvula, a válvula esquentava, né? Vocês provavelmente nunca devem ter visto nada valvular. Eu me lembro, você ligava um rádio a válvula, na casa do meu avô você tinha que esperar esquentar a válvula para que você conseguisse ouvir alguma coisa, né? Então você ligava
tinha que ficar esperando. Então, esse tipo de desafio de tecnologia, esse ciclo, é usual, nada foi assim da noite para o dia, né? Então, não sei também por que, que a gente precisa ficar com essa impaciência com a computação quântica. Ela está se desenvolvendo, acho fantástico a gente ter essa possibilidade de fazer emulação já nesse estágio, mas em algum momento todas essas tecnologias, né, do íon aprisionado ou do próprio annealing, uma delas vai acabar sendo a vencedora e a gente vai sair do outro lado com um computador quântico universal. Não sei em qual espaço de tempo, mas eu não tenho a menor dúvida disso, né? Sim. Legal que você citou o ENIAC aí. Se eu não me engano, acho que ele tinha umas 30 toneladas. E eu É. fiz justamente essa comparação de que a computação quântica hoje está num nível de desenvolvimento que a computação clássica esteve 50 ou 60 anos atrás, né? E Uhum. justamente é um momento de incerteza, a gente não sabe ainda quanto tempo vai demorar. Mas você acredita assim que seria um bom momento para eu começar a entrar na área ou começar justamente a estudar, aprender um pouco sobre computação quântica, principalmente acho que na Com perspectiva assim certeza, das com pessoas que estão certeza. na Eu faculdade. acho o seguinte, né? Que até o que me levou a investir tempo estudando isso, né? Então, até tem um artigo aí que eu escrevi há pouco tempo no LinkedIn que conta isso. Eu conheci a computação quântica, ouvi falar dela em 2018, né? Numa reunião interna da Microsoft. Ouvi pela primeira vez. Já tinha visto algumas coisas em revista, mas aquelas especulações, tinha assistido uns vídeos no YouTube, parecia um negócio muito mais de física do que de computação, né? E vamos falar a verdade, mecânica quântica nem os físicos entendem, né? Eu estava na FutureCon com um professor de física aí que é lá do CERN e tudo, e ele falou isso: quem disser que entende, a gente tem que ficar desconfiado. Então, me pareceu um negócio assim muito futurista, meio difícil. Mas quando eu vi a computação quântica em si, ou seja, o que a gente está falando aqui agora, aquele assunto me chamou muita atenção, né? E a partir de então comecei a estudar o assunto, acompanhar. E o que, que eu estou vendo? Hoje nós estamos num momento que eu me surpreendo em ver startups participando disso. Então, uma ideia errada que a gente tem é de pensar que a computação quântica exige investimentos muito grandes, né? São computadores de milhões de dólares, como eu falei. Mas veja bem, primeiro, as empresas que vão trabalhar com computação quântica não precisam ter esses computadores, né? Assim como a computação em nuvem, hoje a gente tem o software as a service, né? Software como serviço. Então, certamente você não vai ter que ter um computador quântico, você vai usar isso na nuvem, né? Ou através de simulação. Então, a gente está vendo, e alguns projetos desses começaram a ser divulgados, principalmente projetos de QIO, empresas muito pequenas, né, do Vale do Silício, do Japão, que já estão trabalhando em computação quântica com grandes fabricantes de automobilísticos, com grandes empresas, resolvendo projetos de otimização. E isso me deixa bastante pensativo e preocupado, né? Porque assim, eu estou há pelo menos 2 anos falando de computação quântica, dei palestra em algumas universidades e sempre tentando motivar essas universidades a criar cadeiras de computação quântica, estudar o assunto, ou conversando com pessoas e falando, está na hora de começar a estudar esse assunto. Por quê, a meu ver? Principalmente vocês que estão, aqueles que estão se formando agora, a computação vai mudar, isso não vai ter nenhuma dúvida. Então, por que você vai sair da universidade estudando um assunto que tem um time frame aí, uma inspiração já marcada, né? Então, eu me lembro, você veja como eu falo, a gente tem que estar sempre olhando para trás para aprender com a experiência. Eu fui professor quando eu comentei aqui, como eu comentei aqui. Naquela época, a gente falava em programação para Windows. Então, o Windows era um ambiente que estava começando, né? Era um ambiente que estava chegando e trazia conceitos de programação, por exemplo, multithreading, né? Multithreading já existia em RTMX, que são sistemas que a gente usava em automação, em tempo real, né? Porque na automação você está controlando uma indústria, um processo siderúrgico, você tem que tratar em tempo real as coisas. Então você tem sistemas de que trabalhavam em tempo real, você usava o conceito de multithread. Mas isso em computador não era usado ainda, em computador pessoal, né? Então o Windows trouxe
o conceito de programação orientada a eventos, né, o mouse, o clique, o multithreading. Isso na universidade, você viu, eu ensinei programação para Windows, né? Era um negócio assim meio, será que isso daí vem? A mesma coisa da computação quântica hoje. E eu me lembro uma vez que um aluno chegou para mim e falou, professor, eu prefiro ficar com COBOL. Eu falei, é mesmo, cara? A COBOL vai durar para sempre. Eu falei, não sei, hein, cara, pode ser até que dure. Mas aí eu fiz uma comparação para ele que eu me lembro até hoje. Eu falei assim, certamente naquela época estava começando a aparecer a injeção eletrônica nos carros também. Eu falei assim, ó, certamente alguém que saiba mexer em carburador vai ter sempre emprego, mas vai ser só para consertar aquele carro de colecionador, porque no futuro todos os carros vão ter injeção eletrônica, não tem a menor dúvida. E é verdade, né? Você não tem um carro hoje com carburador. E é a mesma coisa, COBOL existe? Existe, mas você vai trabalhar lá na analogia que eu fiz com o, o colecionador, né? Ninguém vai desenvolver um sistema hoje em COBOL. Então, a ideia é que isso daí suma. Então, é a mesma comparação que eu faço com a computação clássica e quântica, né? Então, à medida, nós estamos começando uma nova era, como eu comentei aqui, com programação para Windows, orientada a eventos, a multithreading, e que vai ser o futuro. Então, por que que eu vou ficar aqui investindo mais no negócio que vai acabar, no COBOL, no carburador, né? Então, eu acho que uma pessoa que está se formando, ela já tem o conhecimento necessário do mercado, que aprendeu no seu período acadêmico, e não investiria mais tempo nisso. Eu partiria para investir no que vem aí pela frente, que é o que eu tenho feito, por exemplo, profissionalmente, né? Por que eu vou ficar investindo em tecnologias que já estão dominadas, que já estão, né? E sendo que a gente tem um horizonte se abrindo aqui no futuro. Então, eu não tenho a menor dúvida. E aí, se esse questionamento se vai ser daqui a um ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, tem gente que espera, né? Não, vamos esperar isso daí se cristalizar, se materializar. Quando isso acontecer, essas startups do Vale do Silício aí que eu comentei, já vão estar entregando serviço aqui para os nossos bancos, para os nossos fabricantes de carro, porque eles já vão estar fazendo isso, já vão ter know-how e vão ter experiência. Vai ser difícil competir com eles, né? Então, realmente, eu vejo com preocupação todo esse um ceticismo é, ou descaso, não sei, de falar, não, isso vai demorar, isso não está aí, essas pessoas não estão enxergando, né? Então, quando a gente vê a questão de criptografia, né? O NIST com também indo para a terceira rodada lá dos algoritmos pós-quânticos, né? Então, que já estão testando a adoção de algoritmos híbridos, né? Como vocês viram aí que a gente andou conversando recentemente sobre isso, algoritmos que já fazem a troca de chaves utilizando algoritmos quânticos. A gente está vendo que a adoção disso está acontecendo lentamente. Aí, quando você menos espera, você já vai estar usando um algoritmo quântico na criptografia da internet, né? E as empresas que não dominaram isso vão ficar sempre reféns ou tendo que adotar a tecnologia feita por outros, né? Então, eu não tenho dúvida que o momento certo de estudar, de se aprofundar nesse assunto é agora mesmo, né? Já estamos até atrasados, vamos dizer assim. Não, pois é, o Mosca, que é lá da Universidade de Waterloo, né, que acho que é um dos grupos mais respeitados aí Sim. de criptografia quântica, eu assisti esses dias aí, OpenSafe, Quantum Algorithms, né? eu assisti uma live dele esses dias que ele comentou justamente isso, assim, que por mais que seja daqui 10 a 15 anos, você precisa de um tempo aí para preparar as pessoas para entender a tecnologia e preparar a sua infraestrutura, no caso de criptografia, para estar pronta para justamente fazer essa transição. Então é uma coisa que realmente precisa de uma preparação, né? E aí, falando justamente sobre isso, eu queria saber assim, como que você vê assim de possibilidade para a gente quebrar essas barreiras justamente para começar tanto no sentido assim para os estudantes que às vezes tem uma barreira tanto do entendimento da mecânica quântica ou compreensão Uhum. da computação em si, quanto no falando do Brasil como um todo, a gente vê aí a França, a Inglaterra, a Austrália, Estados Unidos, diversos países tomando ações governamentais no sentido de começar a desenvolver
tecnologias quânticas. O Trump mesmo assinou um fundo grande aí para desenvolvimento da internet quântica, né? A China Uhum. está envolvida aí na parte de comunicações, já fez Exato. com satélites. E assim, no Brasil a gente não vê ainda essa movimentação. O que você acredita assim que poderiam ser formas de você quebrar essa barreira, tanto em nível individual de estimular as pessoas, quanto no nacional de começar a desenvolver essa tecnologia? Ó, eu vou fazer primeiro um comentário mais assim, sobre essa questão de políticas, né? Como você comentou, os Estados Unidos e a França. Então, eu me lembro de um episódio há uns 2 anos atrás, quando conversando com um colega da Europa ele estava numa feira lá de TI. Eu falava: o que está se discutindo aí? Ah, a regulamentação de AI, né? De inteligência artificial. Naquela época, né? O uso responsável e ético da tecnologia, as barreiras para o uso dessa tecnologia que a gente deveria impor para usar eficientemente e não ter nenhum impacto negativo. E ele perguntou: e aí no Brasil? Eu fiquei até com vergonha, né? O tema na época era político também, né? Ninguém estava discutindo tecnologia. E você veja que a consulta pública para a Política Nacional de Inteligência Artificial foi aberta agora, né? No ano passado, e por causa da pandemia essa discussão parou um pouco. Então, a gente está sempre bastante atrasado, né, nessas discussões, né? Não vou aqui entrar em discussões de mérito, mas a gente está sempre atrasado. E realmente eu vejo isso com preocupação, porque, como você falou, alguns países na Europa, França, estão discutindo já a política nacional de computação quântica. Então, você veja que nós não estamos falando de nada futurístico. Eu acho engraçado que eu não começo a conversar isso com os outros, cara, aí parece que veio alguém falar de alguma coisa que não, né, não existe, ou científica. Não, isso aí os países já estão discutindo políticas para isso. Então, realmente, como que a gente faria? Eu acho que a Microsoft está com uma abordagem bem interessante, quase de gamificação, vamos dizer assim. Então, eu gosto muito do conceito lá do Quantum Catas, né? Que é criar uma comunidade que envolva as pessoas em desafios, em hackathons, em brincadeira. Vamos programar, que nem vai ser o evento na semana que vem, vamos programar, vamos fazer junto, vamos resolver um problema, porque aí as pessoas vão começando a entender que é fácil, que dá para fazer. Nós não estamos falando de alguma coisa que precisa ir aí, até um comentário que você fez, a física quântica. Ninguém precisa entender de física quântica, ninguém precisa entender de álgebra linear, né? São a base usada na computação quântica. Eu sempre digo isso, olhando para trás mais uma vez, aprendendo com a experiência histórica, né? Se você for ver um computador, um celular, a parte física ali é complicadíssima, né? A gente que é engenheiro elétrico, você sabe disso. Eu estudei microeletrônica. Então, ali a microeletrônica é muito complicada, a junção PN, né? É o buraco, a carga negativa que anda, não é a carga positiva, é o buraco que anda, né? A lacuna que anda. Então, é um conceito também complicado de explicar. Então, ninguém está preocupado. Quando você usa um celular, você não está ali preocupado: tem 60 bilhões de transistores aqui no processador do meu celular, utilizando uma junção PN, onde a lacuna. Ninguém entende isso. E mais, os conceitos de programação, a gente que é engenheiro, você aprendeu lá as portas lógicas, né? Álgebra booleana, AND, OR, XOR. Vai explicar isso para um leigo, né? Ele sabe o que é um bit, um 0 e 1, mas explica para ele que a gente usa operações. Eu me lembro que eu brincava no início da computação, a gente brincava que a gente falava em hex, né, em hexadecimal. Então eu fazia muito uma coisa que ninguém faz mais hoje, que a gente chamava de handcode. Eu sei muito set de instrução de processador até hoje de cor, CD, call, né, na família da Intel, porque a gente sentava na frente do terminal e programava direto na memória, em assembly. Não tinha linguagem de programação. Então era move A com 0, call não sei o quê, jump C3, por sinal. Aí a gente anotava lá o númerozinho, o endereço da memória para dar o jump, voltava lá atrás, mudava, C3, 0408. Então, assim, esse tipo de coisa, alguém de TI, hoje um programador, jamais precisa saber. O cara programa em Basic, em linguagem de alto nível, em R, em Python, ele não sabe nada disso. E nem precisa saber. Então, a gente achar que se a gente começar a falar em computação quântica, tentando ensinar
física quântica, aí vai fugir todo mundo mesmo, né? Ninguém vai entender. E depois, álgebra linear, pelo amor de Deus. Álgebra linear é bem chato, né? Mesmo que você goste de matemática, é um assunto área para burro, né? De vetores, matrizes e tal. Então, eu acho que a gente deve partir direto para as linguagens e ensinar as portinhas, né? Adamar, as portas quânticas, e assim como a gente aprendeu lá álgebra booleana, o mínimozinho, e, e já cair programando, porque aí sim as pessoas vão começar a entender que tem maneiras diferentes de resolver problemas, maneiras mais legais, mais interessantes, fazer problemas simples, né? E eu acho que essa ideia de que o Quantum Kata fomenta, de quase que uma gamificação, de aprender brincando, é por aí, né? Então, promover esses eventos como vai ser na semana que vem. E nisso eu acho que a gente tem eu não vou falar vantagem, a gente não pode falar nada positivo com relação à pandemia, né? No meio dessa crise sanitária, pessoas morrendo e tudo, mas a gente está tendo a oportunidade de participar em eventos que antes a gente não poderia, né? Então está tendo eventos quânticos aí no mundo inteiro que a gente está podendo participar remotamente. Eu acho que esse evento da semana que vem, por exemplo, não seria remoto se não fosse por causa da pandemia. Então a gente tem uma chance de poder estar participando desses eventos e aprendendo. Então a minha sugestão aí para vocês do Conto Brasil é essa também, de promover esses eventos e aproveitando essa situação em que está todo mundo mais disposto a participar remotamente e onde de uma maneira mais leve, mais gamificada aí se ensine programação, se faça as coisas. Eu acho que isso vai começar a quebrar um pouco essa resistência inicial, essa barreira, e aí se deslancha uma adoção de programação em computação quântica. Para mim, eu acho que essa é a abordagem mais simples. Ou haver uma conscientização, e como a gente já viu também, baseado na experiência anterior, isso só vai acontecer quando a gente for atropelado, né? Quando começarem a aparecer sistemas quânticos de todo lado e tudo, a gente vai falar, caramba, estamos atrasados, vamos começar a fazer. É assim que tem sempre funcionado, né? E a gente, quando acorda, a coisa já está em realização para todo lado. Então, realmente, já vai ser um pouco tarde, né? Sim. Pois é. Eu não cheguei a comentar no início, mas assim, até porque a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, mas a Brasil Quantum vem justamente numa proposta nesse sentido, né, de tentar fornecer material, fornecer discussão, divulgar eventos. Então, tem vários eventos que estão aí para acontecer. A UCL lá de Londres vai ter um Summer Course em computação quântica no início de setembro, vai ter um em Lisboa também, se eu não me engano, em agosto. E a gente sentiu falta justamente no Brasil de ter alguma uma comunidade ou pessoas discutindo sobre isso e conversando. E também vamos disponibilizar assim tutoriais mais mão na massa, assim, uma coisa mais básica para o pessoal realmente começar a mexer e ver resultado. O pessoal justamente entender que é justamente isso aí que você falou, de que não é necessário ter um entendimento tão profundo das coisas para começar realmente a criar aplicações e criar casos de usos aí para computação quântica, né? Mas acho que era isso, Ronan. Queria agradecer de novo sua disponibilidade para a gente poder conversar hoje e certamente teremos mais oportunidades aí para conversar. Não, eu que agradeço, Rodrigo, e a vocês aí do Brasil Quantum. Eu acho essa iniciativa muito boa, na hora certa, até um pouquinho atrasado, se fosse me perguntar, né? A gente já devia estar com isso acontecendo, mas elogio bastante a iniciativa de vocês, desejo um grande sucesso para vocês. Realmente convido aí a todos a embarcarem nessa jornada de aprendizado da computação quântica. Não tenho a menor dúvida que essa é um modelo de computação que vai ser o do futuro. Não sei precisar em quanto tempo isso vai chegar, mas eu também não quero ficar pagando para ver, né? Não quero ser atropelado quando isso chegar, já quero estar sentado nesse ônibus, na janela de preferência, quando ele passar por aqui, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos, sim, conte com a Microsoft, comigo também, para a gente
criar essa comunidade no Brasil e incentivar esse tema no nosso país. Valeu. Muito obrigado, Ronan. Obrigado.